Área da Unifap 96.9 FM. Meu nome é Lucas Maximin, estou na companhia do meu amigo Renan Almeida. Lembrando que nós somos uma atividade extensionista voluntária do Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo Semedarc Unifap. Vou mandar logo de imediato um abraço para toda a galera do centro que está ouvindo aqui com a gente. E Renan... Bom dia a todos os ouvintes, bom dia nossas convidadas. Mais uma quinta-feira aqui na Rádio Universitária, 96.9 FM. Como o Maximin falou, nós somos uma atividade voluntária. Estaremos com você até meio-dia aí, pertinho aí da Panela Chiar. Ao vivo no seu Facebook. Não esqueça que tem o Instagram, @Caminhos de Memória. E você tem 60 minutos para ouvir piadas ruins de contexto histórico e muita informação. E vamos que vamos, Maximin. Sim, hoje a gente está com um tema muito especial e pela primeira vez conseguimos fazer vir ao ar. Cadê aquelas palmas que tem na edição? A gente está num processo meio analógico aqui, mas ano passado a gente tentou 3 vezes fazer um programa sobre esse tema e não conseguiu. Eu acho que a gente estava muito carregado no ano passado, mas hoje a gente escolheu falar sobre mulheres ao longo da história com a presença da professora Júlia Monerá Barbosa, do curso de História da Unifap, e com a presença da nossa colega também de curso, Alicia Miranda, aí do coletivo Não Vão Nos Calar. De imediato, mandar um abraço para a professora Maura, que estava conosco ainda agora, que está sintonizada na 96.9 FM. E a gente passa a palavra para vocês. Bom dia, professora. Bom dia, Alicia. Bom dia. E, assim, a gente começa com uma pergunta, né? Que é justamente do roteiro que a gente fez. Uhum. Porque quando a gente fala de história das mulheres, pelo menos acho que qualquer eixo temático da história, não só este como vários outros, a gente fala história das mulheres, com mulheres, para mulheres. Sim. E tem essas significâncias e diferenças, né? Então, talvez para começar, professora Alicia, de onde vem a história das mulheres? A história das mulheres, coisa linda. Eu venho trabalhando, estudando, tentando entender essa história feita por mulheres, ou essa história para mulheres, ou essa história com temática centrada em mulheres, e a cada vez mais eu percebo que são categorias diferentes, né? Uma história produzida por mulheres é uma coisa, uma história com temáticas que sejam temáticas voltadas para as mulheres, para suas atuações, suas resistências, seus lugares sociais, e uma história que é feita não só para mulheres, mas uma história que seja feita para potencializar as discussões de que tipo de sociedade que a gente vive. Então, do ponto de vista da história, da historiografia, a gente tem uma série de correntes ou de vertentes que tentam entender o papel das mulheres na história e o papel das mulheres na produção da história, na produção das reflexões sobre história. De uma maneira geral, a gente vem na historiografia consolidando primeiro uma área que é chamada área de estudos das mulheres, num diálogo interdisciplinar que agregava estudiosas das ciências sociais e das ciências humanas focados nesses estudos das mulheres. Depois disso, nos anos 60, principalmente a partir de movimentos de maior mobilização dos movimentos sociais e do movimento feminista particularmente, você começa a ter uma consolidação, principalmente na França, de uma historiografia das mulheres ou de uma história das mulheres. E aí a gente começa a ouvir um chamado de mulheres que antes já inseridas na academia e também envolvidas com o movimento feminista, começam a priorizar o estudo de temas relacionados à trajetória das mulheres, a movimentos sociais de mulheres, a mulheres em papel de resistência, em papel de destaque, ou mulheres como agentes históricas, o que até então não era prioridade nos estudos, pelo menos sistematicamente. Depois disso, você já vai ter, a partir dos anos 80, a construção de uma historiografia baseada nas relações de gênero, tentando entender como é que se dão as relações entre masculino e feminino, entre homens e mulheres ao longo da história.
E até hoje a gente vê debates, e tem também uma teoria que é uma teoria feminista, tentar pensar a história a partir de uma perspectiva do feminismo. Tô fazendo bagunça aqui com o microfone, gente, desculpa. E aí são correntes teóricas distintas, mas que têm em comum a mesma perspectiva, a perspectiva de entendimento dos lugares sociais ocupados por homens e por mulheres, e que são lugares sociais, pelo menos nas experiências do modo de produção capitalista, que são experiências distintas, são experiências que o fato de você ser mulher vai te levar a acessos distintos, vai te impor uma série de restrições que, se você nasce homem, você não vai experienciar ao longo da sua vida. Não sei se era isso que você tinha perguntado, mas... No caso, assim, para ficar mais claro para os nossos ouvintes, seria possível existir um curso de história só sobre a história das mulheres? Porque quando a gente estuda aqui na graduação, pelo menos, a gente estuda vários componentes curriculares, mas não existe nenhum, por exemplo, especificamente sobre isso. Se eu não me engano, na atual matriz curricular é um componente optativo. É uma oficina extensionista que, na verdade, diversidade. É diversidade, e eu, quando ministro essa disciplina, eu priorizo as relações de gênero e sexualidade, mas não é a ementa específica nem dessa disciplina. A gente tem uma optativa que existe no componente curricular, mas que ainda não foi ministrada. Acho que estão lhe aguardando. Está aí como tarefa. Mas eu acho que sim, que quando a gente pensa na história, ou na construção da historiografia de uma maneira geral, dos estudos sobre história, principalmente a partir do momento que eles são profissionalizados e que eles são entendidos como uma área específica do saber, foi se construindo uma ideia de uma história que é predominantemente masculina. Quando a gente pensa na atuação dos sujeitos políticos, ou quando a gente pensa numa questão mais ligada à construção econômica, quando a gente pensa numa construção de agência, ou de predominância, ou de importância histórica, não só dentro de uma visão da história que glorifica os heróis, mas de uma maneira geral, os sujeitos da história eles foram predominantemente masculinos, estudados dentro de uma perspectiva que naturaliza esse papel masculino como o papel do sujeito da história. E uma história das mulheres é uma história que tenta questionar essa naturalização do masculino como o unificador das experiências humanas, né? Até hoje a gente, quando fala do ser humano, a gente fala o homem fez isso, o homem chegou à lua, o homem descobriu isso, o homem... Existe uma naturalização desse sujeito indeterminado, que é o ser humano, como um ser masculino. Então, pensar uma história das mulheres como um componente curricular, ou pensar a partir da perspectiva de que a gente tem uma representatividade muito pequena de mulheres sendo estudadas, hoje não, né? Hoje a gente já está tendo investigações, e a gente tem... Eu queria ouvir a Alícia, né? Eu queria muito. Bom dia, Alícia. Bom dia. Pode ficar à vontade e falar de pesquisa, de tudo. Pode dar. Sobre o que a senhora estava falando, é incrível que, por mais que a gente ainda tenha essa visão da história de homens fazendo grandes feitos, quando eles entendem que tem um problema nessa visão, eles relegam um espaço pra gente de mulheres que estavam por trás de homens. Tipo, nós precisamos ser ou super-heroínas ou mulheres que saíram dessa condição de sexualização, mas que ainda são lembradas por isso. Nós sempre temos que ser fantásticas, enquanto os homens fazem, às vezes, coisas que são até medíocres e são lembrados como algo muito grande ou que merece uma atenção e um estudo de teses e pós-docs, enquanto a gente continua aqui sem ter uma representatividade. E aqui na história da Amazônia ainda é bem mais problemático, porque a gente ainda não tem uma história construída e consolidada sobre isso, e a que está se fazendo ainda tem poucos espaços para que as mulheres possam produzir suas pesquisas, falar sobre mulheres,
no meu caso, que venho da história social do trabalho, é muito complicado pesquisar sobre mulheres ainda. Principalmente aqui, onde a gente não sabe quem foram essas mulheres, o que elas estão passando ainda. Então é um campo muito complicado em qualquer parte da história para se pesquisar sobre mulheres ainda. E é um desafio que a gente precisa superar. E principalmente com a sua optativa. A gente tem que sair daqui lá no colegiado para exigir no próximo semestre. Tem que mudar isso daí. Sim. Aquilo que a Alice falou sobre homens ter feito coisas tão, às vezes, pequenas, digamos assim, e medíocres mesmo. A gente pode usar exemplo assim para quem não estuda essa questão mais a fundo. Hoje em dia, por exemplo, se você pega um homem que é fã, digamos, de uma série... Uhum. Você pergunta pra ele, e aí, você é fã mesmo? Sou. E assistiu, sabe o nome de tal personagem? Não sei. Tá, beleza. Agora, uma mulher falar... cobrança, né? Agora se tu fala assim, pra uma mulher, sou fã. Fala aí o... Quantos mundiais o teu time ganhou? Fala aí o que foi que aconteceu no jogo de 1967 no dia... Sim. Se ela não souber... Comigo a pergunta clássica era, então explica a regra do escanteio. Explica. Sim. E é incrível que na nossa área, pelo contexto que a gente está vivendo agora politicamente, parece que todo mundo é historiador. Todo mundo tem uma opinião para dar sobre história. Ninguém sabe te citar uma referência do que tá falando, mas todo mundo é meio historiador. Então, perceber isso e ser mulher historiadora, eu acho que é um desafio assim que só tem que ser muito forte para seguir história, mas tem que ser muito mais forte ainda para ser mulher historiadora. Agora a gente vai para um rápido intervalo, não abandone a gente, já voltamos com o programa Caminhos de Memória. Voltando com o programa Caminhos de Memória, aqui na sua rádio universitária, hoje com o tema Mulheres ao longo da História, com a presença da professora doutora, Júlia Monerato, não altera resultado, exatamente. Júlia Monerato Barbosa e da nossa colega de curso, Alicia Miranda, do coletivo Não Vão Nos Calar. Mas antes de a gente passar, Maximin, intervalo? Sim, você ouviu Desiderare, 11º mês, do videoclipe, inclusive, que saiu no mês passado, que faz parte de um projeto nosso de dar visibilidade para artistas independentes, né? Daqui da terrinha. Inclusive a galera do lado do Rio também. Inclusive a galera da VMA Rock tá aqui na frente da rádio, mandar um abraço pra galera aí. Estiveram no Passarela da Notícia hoje, semana passada estiveram aqui com a gente. Mas no roteiro eu cometi uns errinhos de digitação, peço desculpas, mas nesse segundo bloco, passar a palavra primeiro para a Alicia, né? A gente começou da direita para a esquerda, vai começar da esquerda para a direita agora. Então, Alicia, conta um pouco pra gente da história do coletivo Não Vão Nos Calar, né? Como a gente sempre pergunta aqui, como, onde, quando, por quê? Para quem, por quem, conte-nos tudo, não esconda-nos nada. Sim. O coletivo ele vem com uma proposta para lutar contra o assédio dentro da universidade. A gente já teve muitos coletivos aqui dentro da universidade para tentar combater esse tipo de ação aqui dentro, mas eles nunca vingam. A gente sempre tem uma onda que acontece, aí depois elas param, as meninas se desorganizam, mas sempre voltam. E aí a gente resolveu se organizar ano passado, no final do ano passado, mais ou menos outubro, para fazer uma roda de conversa, que foi a primeira roda de conversa que a gente falou sobre o tráfico de mulheres, junto com o colegiado de geografia. Agradecer a professora Patrícia, que inclusive foi sensacional, como a professora Jireu falou. Ela deu um super apoio, tivemos muitas orientandas delas participando de exposições de trabalho. E aí teve a nossa primeira ação. A segunda foi na calorada de História agora. E eu queria agradecer muito a turma 2019.1, porque eles foram incríveis, muito solícitos com a ideia. Mandar um abraço para Maria Fernanda, inclusive, da turma, porque ela foi um anjo, assim, para ajudar a organizar. E a gente resolveu falar sobre o assédio na universidade, porque com a entrada de turmas novas, é sempre importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem pessoas que
estão por aqui há milênios, que não se formam e continuam, não só acadêmicos, como também servidores, que continuam sendo propagando ações machistas, assédios de diferentes níveis, em sala de aula quanto fora. E chegou um momento assim que a gente não dá mais. Por isso que a gente resolveu colocar o nome do coletivo Não Vamos Nos Calar, porque chegou num momento assim que a gente não conseguia mais simplesmente falar sobre isso em redes sociais, mas não colocando em prática nenhuma ação. E como teve um caso no passado de uma moça que foi estuprada aqui dentro, e meio que a reitoria lançou notas assim, abafando o caso, dando a nossa famosa passada de pano mesmo, a gente resolveu simplesmente dar um chega nisso e começar a fazer ações aqui dentro, indo para fora da universidade falar sobre isso. Tanto que outra ação do coletivo foi colar alguns cartazes. A gente fez pelo caminho do RU, tem pelos principais blocos aqui, tem História, Geografia, Ciências Sociais, RI. Nos caminhos mais... onde tem mais círculo de pessoas pela entrada. E a gente pretende colar mais cartazes, a gente só avisando que a gente tem muitos cartazes, então se tirarem a gente vai colar mais, porque a gente fez muita cópia. Vamos disputar quem tem mais tinta. Exatamente. Só a fita que é um pouco cara, mas em questões de impressão a gente tem muito, só um aviso. Se tirarem, a gente vai colar mais. E agora a gente lançou a plataforma Unimanas, que é para as meninas tanto da Universidade Federal do Amapá quanto da UEAP, de universidades particulares. Enviem seus trabalhos para a gente apresentar ele durante o 8 de março, que vai ser na Floriano Peixoto, inclusive, já fazendo às 3 horas, com concentração e junto com Feirinha das Manas, porque nada melhor do que mulher lutando pelos seus direitos é mulher empreendedora. Então, a gente vai estar em peso na Floriano. E só para atualizar de que o projeto foi um sucesso, a gente encerrou as submissões de trabalhos ontem e nós tivemos em torno de 20 submissões de trabalhos. Então, para o início de projeto, para muitas pessoas podem parecer pouco, mas para o início de projeto é muito trabalho para apresentar e a gente ficou extremamente orgulhosa disso. E, inclusive, se as meninas do coletivo estiverem ouvindo, um abraço, porque a gente lutou muito para conseguir todas essas submissões de trabalho. E para as que vão apresentar os trabalhos também, vocês são uns amores. Inclusive, só voltando à questão de colar os cartazes, eles serem arrancados, isso aí só prova que tem que colar mais ainda. Sim, porque se eles estão sendo arrancados, tem uma galera que não concorda. Efeito, então, eu já ouvi, a gente falar, pessoal, mimimi aí. Não foi no nosso bloco, né? Ainda bem. Mas eu já vi dizendo, isso aí é... Não, porque muitas meninas ainda... A gente não pode dizer que o machismo é só culpa dos homens. Como a gente é criado numa sociedade machista, muitas de nós acabamos reproduzindo em algum momento das nossas vidas ações desse tipo. Só que a ideia do coletivo é lutar por isso, pedir providências da reitoria, providências que sejam eficazes, voltando a ter atendimento psicológico de qualidade, porque... A gente sabe que precisou, infelizmente, de um aluno daqui cometer suicídio para que o atendimento psicológico fosse mais rápido e tivesse uma eficácia na questão de saúde mental, né? Então, a gente sempre precisa estar cobrando da reitoria, porque apesar deles saberem o que tem que fazer, se a gente não meter pressão, eles vão ficar por isso mesmo. Então... Eu acho que tem uma questão que, o machismo e o assédio, eles acontecem socialmente, né? Mas dentro de instituições como a Unifap, tem aquilo que você acabou de falar, tem essa política do passar o pano. Então, a menos que a gente torne essa pauta, como vocês estão fazendo, uma pauta urgente que tem que ser levada a sério e que já passou o tempo da gente estar investigando os casos de assédio. E aí eu estou falando principalmente dos casos em que funcionários, professores, técnicos, ou terceirizados talvez, ou pessoas que trabalham dentro da universidade, cometam assédio e com uma sensação de que não vai acontecer nada, de que isso não vai ser investigado e de que não haverá punição para esses casos de assédio. Esse é praticamente o clima aqui dentro, de que eles podem fazer e que ou vai ficar empilhado na pilha de processos administrativos que tem por aí, ou que as meninas vão levar o processo por estar falando sobre esses casos. Sim, acho que além disso, não sei como funciona, né, a atuação do coletivo, mas
Eu vejo que há uma deficiência na informação, principalmente para estudantes aqui na universidade, de como proceder nesses casos. Sim. Mas claro que existe toda uma questão de medo de represálias, de medo de ir atrás. A gente tem uma ouvidoria aqui na universidade que recebe, né, sim, essas denúncias. As denúncias podem ser feitas anonimamente. Sim, não é sim. O processo ele vai correr com sigilo do nome da pessoa denunciante. Sim, e assim, quero fazer uma pergunta para a professora Júlia, que não estava no roteiro, mas me veio à cabeça agora, que é sobre essa questão, por exemplo, de representações dentro da escolarização, por exemplo, no próprio livro didático, que é o nosso grande problema. Então a gente queria que, se fosse possível, a senhora falar um pouco sobre isso, sobre essa ausência de representações nos próprios planos de ensino, né, na educação básica e até mesmo no ensino superior. Quando a gente fala de como as mulheres ou como as relações de gênero e a sexualidade, que aí ainda é uma outra questão que tem que ser debatida dentro da formação inicial de professores e professoras, dentro das escolas, dentro das universidades, mas quando a gente pensa nas mulheres, a gente vê que esse silenciamento da presença feminina, ele é decorrência de vários fatores, né? Assim, a gente começando uma análise social, a gente percebe que é um reflexo de como a sociedade vê o papel das mulheres. A gente é metade da população e, no entanto, existe uma ideia de que a gente tem uma responsabilidade do cuidado, do doméstico, da família, e que o espaço feminino é prioritariamente esse, um espaço não público, não dentro das esferas de comando, das esferas de tomada de decisões da vida política e da vida da organização da vida social brasileira. Então, socialmente, a gente entende que as mulheres não são vistas como agentes históricas relevantes nesse plano, que é o plano entendido como a esfera pública, né? E isso reflete-se como a educação ela nunca está boiando, né? Não é uma bolha separada da sociedade na qual ela está referenciada. A gente tem um sistema educacional nas suas várias instâncias que continua reproduzindo essa hierarquização entre homens e mulheres. E aí eu não estou falando só da história, estou falando do sistema educacional de uma maneira geral. Tem vários estudos sobre práticas escolares e sobre práticas desse currículo oculto dentro das instituições que reforçam esse papel de submissão da mulher e reforçam essa ideia de que a mulher teria outras esferas para ocupar, como, por exemplo, cuidado. Então, incentivo que as meninas sejam cuidadosas, delicadas, isso desde a educação infantil. Dentro da área de história e da produção, chegamos lá, do material didático, do livro didático como um desses suportes, a gente percebe que primeiro tem ainda aquilo que a Alicia falou, a gente ainda tem que travar uma batalha muito grande para que a temática, para que o entendimento da história passe por entendimento dessa desigualdade estrutural entre homens e mulheres. Faz parte estruturante da nossa sociedade esses lugares distintos para homem e para mulher. Então, na nossa produção acadêmica, a gente já tem essa fragilidade quantitativa do número de estudos e teórica, do ponto de vista de entendimento de que essa sociedade é formada por homens e por mulheres, né? Não só por essa predominância masculina que é entendida ou socialmente aceita como a natural ou a normal. E aí, na produção do livro didático, de uma maneira geral, tem um reflexo disso, de uma concepção de história que invisibiliza essas mulheres, de uma formação inicial de pessoas que estão escrevendo esses livros que não coloca essas questões do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico e da necessidade de se pensar a história a partir dessas opressões, as opressões de raça, as opressões de classe e, nesse nosso caso, as opressões de gênero. Sim. Não sei se eu respondi também, mas eu falei um monte. Respondeu excelente. Mais um rápido intervalo. É isso aí. Renan. Voltamos já.
Agora sim estamos no ar. Eu fico esperando acender ali, aí eu não falo. Voltando com o programa Caminhos de Memória, na sua rádio universitária, 96.9 FM. Hoje com um tema muito importante. Hoje a gente está falando pouco, né? E é isso que a gente tem que fazer. Mulheres ao longo da história, né, Maximin? Com a presença da doutora professora Júlia Moneirá Barbosa e da nossa colega de curso, Alicia Miranda, que está representando o coletivo Não Vão Nos Calar. Maximin? Sim, no intervalo você ouviu Nick Dias, Guilhotina. Nick Dias é uma rapper paraense que vem produzindo aí um trabalho de excelentíssima qualidade e continua, como eu disse, parte do nosso projeto de estar dando visibilidade para artistas independentes. E como hoje a nossa temática é sobre mulheres, a gente vai tocar artistas mulheres no intervalo, obviamente. Sensacional. E a gente deixou para esse terceiro bloco aquela parte assim, de falar mal dos outros. É brincadeira. Rapaz. Mas se quiser, pode. Eu já tava falando desde o início. A gente queria saber um pouco assim de como vem sendo essa atuação política, né, de ocupar esses espaços dentro da universidade, nos coletivos, nas rodas de conversa, na produção científica, de bater de frente com aquele professor que, como diz no cartaz de vocês, né? Não adianta no dia da prova vir com a roupa assim, assado, cozido. Não, e tem um amigo meu que falou assim, tem professor que fala isso? Eu falei, olha, tem pior. Achar professor que não fala. Agora, pior. Desculpa me interromper, assim, mas já interrompendo. Eu acho que uma coisa que tem faltado dentro do nosso colegiado, eu não posso falar pelos outros, embora escute relatos muito semelhantes ao nosso, é que as turmas reajam como unidade. Acontecendo um caso de assédio dentro de uma sala de aula, não deve caber só a menina que foi assediada fazer algum tipo de manifestação, de contestação e de pedir a averiguação do caso. Se as pessoas, homens e mulheres, entendessem aquilo como uma agressão e como abuso de poder, o professor está ali numa posição hierárquica que permite que ele se sinta confortável a fazer comentários sobre o corpo, a fazer convites, Sim. a oferecer trocas de... oferecer, que não são trocas, né? Oferecer determinados tipos de acessos às meninas em troca do livre passear pelo seu corpo. Se os alunos, e aí eu tô falando com os meninos mesmo, os homens mesmo, se os alunos conseguissem perceber isso como uma agressão, como uma opressão e que eles também se manifestassem, talvez esses casos de abuso não fossem tão recorrentes dentro da universidade, né? Sim. Inclusive eu já ouvi assim de uma colega, eu tava na porta da sala, né, e eu falei assim, por que tu não entra? Ela falou, não, tô esperando eu ver alguém, porque quando esse professor tá na turma, eu não gosto de entrar sozinho, porque ele sempre fica me jogando elogio, né? O elogio entre aspas, no caso. Muitas aspas. O elogio que não tem o caráter de adjetivo, enfim, não tem... De uma qualificação acima da sexual, né? De falar da aluna como uma pessoa que tá ali e que tem um potencial intelectual muito grande. Que às vezes o ira dela é muito maior do que o do aluno que ele acha gênio. Forte! Assim, deixar uma pergunta para esse bloco também que é bem bacana, que, assim, perguntam pra gente quando a gente entra no curso, quando a gente sai, a gente não sabe responder, então vou fazer uma pergunta que também vocês não vão saber. Hora da verdade! Hora da verdade! Que perguntam pra gente o que é história, então, pra vocês, o que é ser mulher? Professora Júlia, Alicia, na ordem que vocês desejarem. Quiser mesclar as falas, fazer um beatbox ao vivo. Eu tava vendo acho que ontem, o como que é difícil a gente pensar como que a gente definir como nós somos mulheres sem usar adjetivos que recorram a estereótipos e sexualização. E aí, pra mim, é muito complicado porque a minha experiência como mulher é diferente de qualquer outra, porque a ficha de ser negra caiu muito tarde, assim, sabe? Não era como se eu fosse... Já nasci entendendo que era isso, sabe? Foi uma socialização complicada pra mim. Então,
pra mim, hoje em dia, ser mulher é entender as violências que eu sofro por ser mulher, mas ao mesmo tempo lutar e tentar criar um ambiente confortável para que outras mulheres também percebam isso, sendo elas trans ou não, cis, não binária, todas as classificações, assim. Porque é muito mais do que o meu corpo para mim, né? É mais como eu penso, como eu socializo dessa forma com outras pessoas e como elas me veem também. Então, eu acho que essa essencialização do ser mulher, na minha cabeça, a gente tem mulheres e que tem denominadores comuns, mas é o que a Alicia falou, assim, a gente é perpassado por outras estratificações sociais. A minha experiência como mulher não sofreu os tipos de opressão que a Alicia está dizendo que teve que reconhecer na socialização dela para conseguir se colocar como uma mulher negra, né? Sim. Eu, como uma mulher branca, não experienciei isso. Então, a minha experiência de ser mulher foi uma experiência, e é uma experiência que é perpassada também por questões que são de classe, questões que são de sexualidade, questões que são de raça, de etnia. De uma maneira geral, quando a gente fala o caminho da mulher na história, ou a mulher isso, a mulher aquilo, em geral a gente está essencializando isso e tirando um denominador comum que é quase um paralelo daquele sujeito histórico que a gente estava falando antes, que é o sujeito homem, que é o sujeito Sim. branco, que é o sujeito rico, que é o sujeito heterossexual. Uhum. Então, mas de uma maneira geral, acho que o que consegue irmanar, ou que consegue pelo menos colocar essas experiências de ser mulher, independente de idade, independente de classe, cor, sexualidade e as outras várias estratificações sociais que a gente vai vivendo, a gente ocupar um lugar socialmente que na nossa democracia brasileira é dito que é um espaço igual. Somos todos iguais perante a lei, né? A gente tem esse pressuposto que ordena o nosso convívio social. No entanto, aquilo que é dito e aquilo que é experienciado por mulheres no Brasil, pelo menos falando do Brasil contemporâneo, mas se a gente quiser recorrer às várias periodizações do Brasil ou das sociedades capitalistas, a gente tem acessos que são acessos diferentes, a gente tem possibilidades que são possibilidades diferentes e a gente sofre violências que são violências direcionadas ao gênero. Se você é mulher, você vai sofrer uma série de opressões que cada uma de nós individualmente vai experienciar e significar isso de uma forma, mas ao mesmo tempo que ser mulher me coloca nesse lugar, que é um lugar subalterno, é também onde eu me significo na resistência, onde eu me significo na tentativa de transformação, porque eu acho que falar das mulheres, falar das relações de gênero é uma forma da gente discutir, por exemplo, a nossa democracia, uma forma também da gente discutir a nossa história, Sim. os ordenamentos sociais aos quais a gente está submetido. Uhum. Inclusive dentro dessa questão de Estado, mesmo da representatividade da mulher na política, né? Porque a gente teve uma eleição ano retrasado e acabou entrando algumas mulheres na política, né? Parlamentares, que acabam meio que, não só no Congresso, né? Mas como certas ministras aí, né? Que acabam meio que fazendo o papel inverso, né? Então, Sim. meio não fazendo o papel inverso. Uhum. E isso é uma situação bem complicada, porque a gente tá como sociedade numa trajetória e a pessoa vem lá e é o famoso retrocesso que a gente fala. Não queria dizer, mas é isso. Antes de eu mandar já pro último intervalo, né, que é um intervalinho curto, que a gente deixa pro nosso último bloco, pra tocar 3 músicas, porque é legal. 3 é um número legal. 3 é um número legal. Vou deixar uma recomendação para você, ouvinte, que é um livro que a Alana, minha companheira, né, me indicou, que chama O que é Lugar de Fala, né, da Djamila Ribeiro. E eu acho que é um livro que todas as pessoas deveriam ler, porque
ela estabelece um conceito de hierarquia social muito interessante mesmo. Assim. Toda essa coleção discute encarceramento em massa, chama Feminismos Plurais. Super recomendo também. Sim. Só um recado, né? Hoje a Boitempo começou a promoção dela pro Dia Internacional da Mulher. Então tem muitos livros falando sobre feminismo, pra quem quiser aproveitar a dica do Maximin. Super recomendo, no último eu comprei e saiu super baratinho, eu consegui comprar 3 livros, então... Meninas que estão ouvindo, podem ir atrás, que a Boitempo é uma ótima editora para lançar livros feministas. É, sim. Agora tem um monte da Angela Davis maravilhoso que vai ajudar a gente a entender essas relações de classe, gênero e raça, como é que esses sistemas de opressão podem ser discutidos e combatidos, principalmente nas ruas, gente. Sim, então, através desta consideração, esse é o Caminhos de Memória e voltamos já. Uhul! Espanta da história esse povo, esse couve, essa escória que... Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. Que imitação! Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória, na sua rádio universitária 96.9 FM. E hoje estamos com um tema mais do que especial, que depois de um ano de tentativas, esta é a 4ª tentativa de realizar essa edição, conseguimos, que é sobre mulheres ao longo da história. Estamos aqui com a professora, doutora professora, pós-doutora, que tu não falou nos outros blocos. Rapaz, olha... Júlia Monerá Barbosa, do nosso ilustríssimo curso de História da Unifap aí, que carrega uma história junto com essa instituição. E com a nossa colega de curso e do coletivo Não Vão Nos Calar, Alicia Miranda. E esse nosso último bloco é aquele bloco que você manda um abraço pro avô, pra avó, periquito, papagaio. Faltou você falar da Alibi de Orfeu, Vozes, que tocou no intervalo, uma banda paraense aí. Um abraço pro pessoal da Alibi, que esse fim de semana tá com a ópera Rock de Esterro, né, que é o disco que contempla a faixa Vozes e que, como eu tava falando aqui no bastidor, é a primeira ópera rock independente autoral brasileira. Lançaram a braba ao vivo nos dias 7, 8 e 9. Você que está em Belém do Pará, não perca essa oportunidade. Estamos aqui com o pessoal do Diversidade Religiosa já na cabine. E esse último bloco, como eu disse, é o nosso bloco de considerações. E como é de bom... Fala mal dos outros também. Se quiser falar mal de alguém, é à vontade. Mas esse último bloco a gente deixa para considerações, como eu disse, se quiser mandar um beijo, um abraço para alguém. E como é de bom tom aqui no nosso formato de programa, a gente pede a indicação de alguma coisa. Não precisa ser necessariamente uma leitura acadêmica exaustiva, onde a pessoa fez um levantamento de 500 teses de doutorado. Mas... Pode ser também, né? Pode ser também. Como eu disse, qualquer coisa. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um podcast, pode música ser uma também. música. Pode ser um picho que tá em alguma avenida da cidade. Tem uns pichos bem legais, inclusive. Sim. Então, acho que agora, como a gente começou dissociadamente no último bloco, a gente começa com a Alicia. Alicia, suas considerações. Eu fui bem apressada, porque eu mandei os meus beijos e abraços logo no primeiro bloco. Beijo pra mandar sempre. Né? E, na verdade, o meu convite é pra galera saber a programação que vai estar rolando agora em março. Que amanhã a gente vai ter a Marcha das Mulheres, com concentração na Veiga Cabral às 15 horas. Então, para as manas que quiserem já fazer um esquenta pro 8M, a gente vai estar saindo em marcha pela Cândido Mendes, entrando na Padre Júlio, depois subindo a São José e voltando pra praça. E aí a gente vai fazer muito barulho, cantar muita música, um monte de palavra de ordem, muitas mulheres lindas, maravilhosíssimas na praça. Aí a gente tem o 8M no domingo, junto com o Feirinha das Manas, muitas atrações musicais de mulheres cantando, declamando poesias, vendendo suas roupinhas e comidas, muito importante. Além de atendimentos pela Secretaria da Mulher, atendimentos psicossocial e também jurídico. Vai ter massagem, roda de conversa, yoga, tudo que a gente precisa para passar um domingo confortável. E fortalecer para a luta. Exatamente. No dia 13 de março, a gente vai ter a manifestação contra o aumento da tarifa,
E é importante dizer que R$3,70 é um roubo e também não inclui o meu corpo. Então eu acho interessante todo mundo também participar, porque o assédio a gente não passa só aqui dentro da universidade, a gente passa em todas as instâncias em que a gente está se locomovendo, e o coletivo é uma delas. E além de que R$13,70 aumenta demais o nosso custo para chegar na universidade, então é bom todo mundo estar presente. A gente tem o 14M, que é o ato pedindo justiça pela Marielle, que nós já temos 2 anos sem Marielle, sem justiça alguma, sem comentários. E é para dizer que a gente não esqueceu e que ele vai acontecer na Praça do Forte às 17 horas, né? E, por enquanto, a nossa programação é só isso. Mas acompanhem a gente pela página do 8M no Facebook, pela página do coletivo Não Vamos Calar no Facebook também, e no Instagram, @Não Vamos Calar. Sensacional. Professora, pode dar-lhe. E aí, complementando que a gente tem ainda o dia 18M, que vai ser um dia de greve geral e que a gente está tentando construir como um dia de lutas, ou articulado por diversos movimentos sociais aqui no Amapá, no Brasil, e sindicatos. Então, também é mais um outro dia aí para o calendário. Aí tem que dar dicas, né? Isso adoro dicas. Não veio a minha. Mas são várias. Tem várias, mas assim, eu pensando sobre essa questão dos limites da democracia, de como é que essas opressões se fazem sentir nas mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trabalhadoras e tal. Tem um livro que eu adoro, que é o Autonomia e Desigualdade de Gênero, Contribuições para a Discussão Democrática, da Flávia Biroli. É uma coletânea que ela está organizando, em que ela vai, por vários aspectos, não é uma historiadora, e as contribuições não são só de historiadoras, são várias cientistas sociais, principalmente da ciência política, mas tentando entender como essas questões dessas opressões, e principalmente as opressões de gênero, colocam a necessidade, como a teoria feminista coloca a necessidade da gente estar repensando esses limites da nossa democracia e tentar expandi-los, né, e não deixar que eles sejam tomados e vilipendiados como tem sido ultimamente. Além disso, tem pessoas, tem teóricas e tem escritoras, principalmente do movimento feminista negro, que eu acho que, para mim, como mulher branca, foram muito importantes para eu aprofundar as minhas percepções do que esse ser, aquilo que vocês estavam perguntando antes, né, o ser, o que é ser mulher, ou de como as mulheres negras sofreram determinados tipos de opressão que as mulheres brancas jamais experienciaram, e como isso foi potencializador de teorias e de reflexões e de análises sobre a vida, né? Sobre o ser humano. Essas mulheres negras, como, por exemplo, a Angela Davis e a Bell Hooks, no contexto norte-americano, são duas pessoas que eu tenho um sotaque esquisito, então Angela escreve normal, e Davis é D-A-V-I-S. E Bell Hooks, ela gosta de escrever o nome dela tudo com minúscula, é B-E-L-L-H-O-O-K-S. São duas pessoas que me ajudaram muito a entender. E no contexto brasileiro, aí eu vou com o Lucas, e naquela coleção Feminismos Plurais, onde tem o lugar de fala, Djamila é uma referência que eu gosto muito também. Sim. A minha recomendação foi meio que fui pega de surpresa, então não pensei. Na letra miúda, no final e eu, verdade, falha minha. Que eu não sou... compartilho das indicações da professora, óbvio, vão atrás. Mas não sou nada boa com referências, isso é um grave problema para um historiador. Compartilho, por isso que eu trouxe cola. É verdade, não fiz a cola. Mas eu acho que a recomendação do programa todo que eu posso tirar é que, para as meninas que estão ouvindo, pesquisem sobre mulheres, pesquisem sobre de onde vocês vieram, o que as avós, as tias, as bisavós de vocês fizeram, o que as mulheres hoje em dia estavam fazendo, e produzam artigos, TCCs, teses, e invistam em pesquisas sobre a história das mulheres. Ajudem que
ela possa crescer mais e a gente ter mais campos possíveis de análise, de conhecimento. Acho que essa é a minha recomendação. Puxando sardinha para minha área, quando estiverem em atuação nas escolas, quando começarem a dar as aulas, tentem pensar essas questões a partir dos planos de aula, dos planos de curso, da postura em sala de aula, da forma como pensa a própria educação. Renan, suas considerações? Além de tudo isso, assista daqui a pouco esse programa que vai estar no YouTube, assim como todos os outros já estão lá. Pesquisa lá Caminhos de Memória, vai aparecer, você vai assistir outros programas, como a gente falou no começo sobre a questão do suicídio na universidade. A gente fez um programa sobre Setembro Amarelo, vai estar na descrição deste vídeo, e vão lá. E eu queria ter uma indicação que neste domingo teve uma matéria no Fantástico da Rede Globo sobre mulheres trans. Sim, fantástico. No sistema penitenciário, né? Fantástico. E se você tiver aí o aplicativo, o Google Play, ou então, sei lá, alguma maneira de assistir... Tá disponível no YouTube. Tá disponível no YouTube? Tá aí. Então, depois de assistir o Caminho de Memória, ou então antes, você escolhe a ordem, você assiste lá, porque foi sensacional essa matéria aí. Depois que assiste colorindo, que foi produzido. Sim, nossa, professor José Ricardo. Esteve aqui também, vai estar na descrição esse vídeo. É fantástico. E não esqueça de seguir a gente no @Caminhos de Memória, Instagram. Mandar um beijo pra minha namorada Jéssica, que tá ouvindo, a professora Maura também, que está ouvindo a gente. Beijo, Maurinha. E vamos que a panela tá chiando e a Rio já tá lotado. Tá lotado. Agradecer a disponibilidade, né, tanto da Alicia quanto da professora Júlia, de imediato, né, toparam estar aqui com a gente. Isso é muito legal. A gente finalmente conseguiu trazer essa temática pode chamar mais que a gente vem. E mandar um beijo pra Alana, né, minha namorada, como semanalmente já faz parte da nossa programação. Eu acho que é o nosso muito obrigado. Dizer que a gente tá devendo um programa sobre sindicato, inclusive, né? A gente tá doido pra fazer e... Sensacional. Estamos tentando aí, que de repente sai esse mês ainda. Mas acho que... Dia 18 no Portão de Manhã vai ter uma atividade da greve geral. É um bom dia pra vocês lá cantarem os entrevistados e as entrevistadas. Gente, por favor, venham. Venham, porque o negócio é sério, cara. Sim, o negócio tá feio aqui. E nada de furar greve. Bom, no mais, o nosso muito obrigado. Agradecer a todo mundo que esteve ouvindo a gente, ou assistindo no Facebook, ou escutando no seu radinho. Esse foi o Caminhos de Memória. O nosso muito obrigado e até a próxima.